Pode Ser. A apresentação, Kleber Correia. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região. Meu nome é Kleber Correia e é um prazer tê-lo você aqui acompanhando mais esta edição. Aproveita para se inscrever agora no nosso canal e ativar o sininho, porque sempre que tiver novo conteúdo, o que vai acontecer? Você vai receber uma notificação aí no seu celular ou na sua TV, informando que tem conteúdo novo para você acompanhar em primeira mão. Hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial, que é o Luiz Oscar de Freitas Faria. Difícil, né? Mas se eu falar o jeito que ele é conhecido, tenho certeza que você conhece na hora. Tatu Guimba, o próprio. Tudo bem, Guimba? Prazer. Igualmente, satisfação recebê-lo aqui, irmão. Obrigado, viu? Igualmente, meu amigo. Irmão, mais de 45 anos já? Com certeza. Daí para mais. Mesmo? Começou aonde? O pessoal entender onde que começou tudo? Bom, Kleber, eu desde criança gostava de desenho. Na minha casa eu fazia desenho nas paredes, desde 8, 10 anos de idade. Onde eu ganhei esse apelido meu de Guimba. Depois eu vou te contar para você ver. Tá. Achar isso estranho. Aí foi passando o tempo, eu fui... gostava de desenho, fazia nas escolas, os meninos tudo procuravam desenho no meu caderno, tal. Vi uma postagem, devia ter 13 anos nessa época, 13, 14 anos, do Ozzy Osbourne, com a caveira que ele tem no peito. E gostei, falei, olha que desenho na pele, não sabia o que era isso, né? Aí fui vendo as coisas e tinha um amigo, filho de um amigo do meu pai, que morava lá perto da gente, e eu vi ele fazendo um amigo dele na canetinha. Na canetinha. Assim, ele chegou assim, uma agulha, amarrava a linha e furava na pele, na tinta nanquim, que é os nanquim quadradinho que tinha antigamente. Eu vi aquilo, gostei. Falei, faz um em mim. Eu era de menor na época. Ele, não, seu pai vai... Quantos anos? 10 anos ali? 11 anos? Não. Nessa época eu já de 12 para 13. 12 para 13. Já estava assim, né? Vira nome, né? Como se diz o outro. De moleque para homem. Para adolescente, pô. Aí, comecei, gostei. Falei que faz um em mim. Não. E um dia, de tanto eu insistir, ele falou assim, eu vou fazer, mas você não fala pro seu pai que foi eu que fiz, hein? Não. Aí fiz um peixinho assim no braço, pequenininho, era de agulhinha e tal. E depois fui fazendo outro, ele fez outro em mim, do lado de cá, um raizinho que eu tinha da Zoom, da marca Zoom, que não era... Que era moda, né? Era chique, né? Fiz mas mesmo assim, eu andava de camisa tampada, meu pai e minha mãe não viam. Tá, não deixava ninguém ver, não. Tudo tampado, porque antigamente o preconceito é igualzinho hoje aí, que tá... Como se diz, hoje quem não tem tatuagem, quem não tá na moda, modo de dizer assim, sim. Entendeu? E com isso foram passando os tempos. Teve um tatuador do Rio de Janeiro aqui, o Chico, ficou ali, antiga Zump que tinha ali no Costa Rangel. Aquela loja. Ela tinha a Zump. Aí eu vi ele na Kombi lá, gostei. Ele estava com as maquininhas. Falei, interessante. Nessa época já tinha máquina de bobina. Só que era raridade. Era 10, 20 pessoas no país que tinha uma dessa aí. Que veio de fora do país. E com isso fui gostando mais da arte. Como eu te falei há pouco tempo atrás aí. E eu conheci o Edésio, lá do irmão do Grilo. A gente trocou umas ideias, ele tinha uns carrinhos que ele fez com motorzinho de carrinho, fez a maquininha e passou umas ideias também, só que ele parou. Eu comecei a dizer, foi o primeiro que ele, depois ele aprimorou um pouquinho, ele parou, e eu continuei. Você deu sequência. Dei sequência, entendeu? E se for falar assim, primeiro aqui de Divinópolis, né? Se for olhar, você foi o pioneiro praticamente. Não, o primeiro pioneiro para poder, hoje em dia, tem estudo para tudo quanto é lado aí. Aí, com o passar do tempo, fui em Belo Horizonte. Aí eu já fiquei sabendo que tinha um pessoal lá vendendo maquininhas. Comprei uma. E com isso eu fui... Tintas, um pessoal... Antigamente, as tintas, negócio. E hoje você compra na internet, tem vendedor, não.
Você ficava 6, 8 meses esperando alguém vir de lá para trazer as tintas. Tá, tinha um representante que vinha. Pouquíssima, era raridade, né? Quando chegava assim, não ia lá e pegava. As marcas boas, National, Intense, que hoje tem, essa Intense tem até hoje no mercado. Ela que domina aí. E com isso eu fui, né, aprimorando, desenhando. E com o passar do tempo aprimorando. Hoje em dia as máquinas são máquinas de... Não tem nem bateria, não tem cabo, não tem nada. É tudo moderno, né? Vai só aprimorando mais. Mudou muita coisa, então. Mudou muita. As técnicas. Eu, vira e mexe, eu estou fazendo novos workshops, mentoria. Recente, agora fiz uma, que já me abriu caminhos para me ver o outro lado, que melhora meu trabalho e a tatuagem levando mais, né? Daqui a pouco eu quero saber do Guimba, hein? O apelido Guimba, por quê? Deixa eu dar um recado aqui primeiro aqui. Falar do miolo do pão de queijo. Você conhece o miolo do pão de queijo, né? O Petrone é gente finíssima, né? Isso. Gente, o miolo do pão de queijo tem mais de 20 sabores de pão de queijo recheado. E aquele pão de queijo, Guimba, que quando você abre ele, você não assusta, não. Tem conteúdo, porque tem conteúdo, né? Cadê o recheio? Aqui não. Assim, que monte de recheio, né? É mais ou menos. Quer experimentar um agora aí, uma vez aí? Fica à vontade aí. Pode pegar um aí. Tem de costelinha com barbecue, carne seca. Mais tarde um pouquinho? Daqui a pouquinho, viu, então. Esse pão de queijo do miolo do pão de queijo são mais de 20 sabores, gente, de pão de queijo. Tem esse molhinho aqui que é top, que é o molhinho de creme de alho, que é espetacular. E o miolo do pão de queijo, ele tá ali na Rua Bahia, pertinho do Luiz Fotógrafo, entre as ruas Goiás e Pernambuco. Bahia, número 535. Tem novidade. Bolinho de mandioca com carne moída e o bolinho de bacalhau. Então passa lá, experimenta, são mais de 20 sabores. Costelinha com barbecue, espetacular, é um dos preferidos que eu gosto. E muita gente gosta também. Mas tem um de carne seca lá com requeijão, que esse eu tô, toda vez que eu vou lá, eu tô pedindo é ele. Virei fã. Passa lá, experimenta e pede o Petrônio, o miolo do pão de queijo. Aproveitar e falar de pintura. Tá precisando fazer uma pintura lá no estúdio, não, Guima? No momento não, mas pode falar. Então você vai anotar o telefone do Anderson, viu? Pintor especialista, que é o 999494605. Especialista em cimento queimado, você vai ver umas imagens dele, ele fez um trabalho pra gente espetacular aqui. Então você que quer um pintor profissional, o C Pinturas. Ele também é especialista em pedras naturais, está super na moda, pedra natural. Esse acabamento de pedra natural, resistente, maior durabilidade no serviço na sua casa aí e fica espetacular. E tem também o mármore Gold, o mármore Nero e reforma de banheiro sem quebradeira. Transforma aquele banheiro seu de azulejo em um banheiro completamente diferente, sem quebradeira. Pode ser de pedra natural, pode ser de cimento queimado. E a novidade do Anderson agora é o lixamento com poeira zero. É isso mesmo, ele tem uma máquina que faz o lixamento, né, após a preparação para pintura. E essa máquina, gente, não deixa sair nenhuma poeira. Então é um alívio, porque reforma em casa, meu filho, a mulher fica brava. Ainda mais com poeira, viu? É um Deus nos acuda. O C Pinturas, hein? 99949-4605. Voltando aqui para o nosso bate-papo, recebendo o Guimba, para bater um papo falando de tatuagem, um dos pioneiros aqui da tatuagem. Você que é o pioneiro aqui, 45 anos, gente, só 45 anos que ele mexe com tatuagem em Divinópolis. Por que Guimba? Sim. Na época, você lembra quando você é mais novo, você não vai lembrar, mas no Gafanhoto, na usina do Gafanhoto, finais de semana era a praia de Divinópolis. Eu cheguei a ir lá algumas vezes, eu cheguei a pegar um pouco, antes de fechar e acabar, né? Lamentável. Lamentavelmente. Ali era um lugar bom demais. Tinha um passeio de pedalinhos, peixinhos, não tinha aguapé. Mas assim, naquela parte abaixo da usina, ficava assim, ó, de gente, final de semana. Eu ia com meu pai lá, os amigos deles, e devia ter 8, 9 anos, e pegava passava aquele saco de linhagem, nas águas, passava meio das pedrinhas lá, pegava as piabinhas, fritava, só esperava ela, apertava, saía, né? E pronto, só tirava uma tripazinha. Tempero, panela lá, então. E meu pai, eu ia com esses amigos lá, muita gente lá que ficava lá, e naquela época, as meninas de escola, menino de 8 anos, 7, 15, 14,
pela mesma sala. E eu vi um pessoal lá que era da minha sala e fiquei toda hora indo lá com as meninas, conversando com as meninas, voltava, pegava um peixinho, um guaranazinho, bebia, voltava. Aí um amigo do meu pai, até que faleceu, o Zuca Caminhoneiro, lá do Niterói, ele foi e pegou assim pro braço e falou assim, aqui, nós vamos barbado aqui, não arruma mulher nenhuma, ser um bostinho desse, um guimbinha, e ficar só no meio das mulheres, lá tá errado. Eu chutei a perna dele e saí, depois voltava lá e disse, guimbinha, 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 guimbinha. Aí pegou o guimba. Aí depois que eu comecei a tatuar, falei assim, isso já era lá por 20 e poucos anos, que eu falei assim, agora eu vou pegar firme mesmo, tem que pôr um nome artístico para dar um up no negócio, a levantada, né? Eu falei, guimba, não ia sempre guimba. Aí tatu, a palavra tatu tem dois significados, tem tatu doutor da pele, tatu significa que não sai, né? Aí eu falei assim, então vou pôr tatu guimba. Aí começou os caras, tatu large, tatu bola, eu já comi, guimba. Já veio do... Mas aí o apelido pegou guimba. Então a hora que eu vou em algum lugar que vai me chamar pelo nome, fala Luiz Oscar, eu. Porque a gente costuma, pegou, acabou, né? Acabou. É igual eu falei no início que o Luiz Oscar, muita gente deve perguntar, quem que é esse Luiz Oscar, né? Agora, tatu guimba não tem como, né? Não tem como. Aí, graças a Deus, Deus me ajudou, que até hoje eu estou aí batalhando, estou nativa lá no Costa Rangel ainda, onde mais de 30 anos, bem dizer que eu estou lá. E venho sempre inovando, fazendo... perto ali do sex shop ali. Na galeria ali. É bem antigo ali. Se não achar o Guimba ali na sala dele, ele tá lá no sex shop, né? Tive lá outro dia. Vem não, só. Não vem com essa fake news aqui não. Mas até chegar hoje, graças a Deus, o nome que a gente tem aí, a gente foi construindo, né, com muito empenho, dedicação ao trabalho. Você está até hoje no mercado, né? É porque tem um reconhecimento e porque faz um trabalho profissional diferenciado, né? Apesar que hoje em dia tem muitos tatuadores bons, ótimos na cidade, né? Só eu não, tem vários aí, entendeu? A pessoa, quando for fazer uma tatuagem, tem que, né, ver isso, a qualidade do trabalho, como que é usado o material, que vai ser feito. E tem que olhar isso, porque picareta tem demais. Todo lugar, todo tipo tem, né? Todo lugar tem, né? Todo lugar em tem. Qualquer meio tem, sempre tem, né? Sim, infelizmente não sim. tem jeito. Me conta uma coisa, ao longo desses 45 anos, você tem ideia de quantas tatuagens você fez, mais ou menos? Kleber, eu vou te falar a verdade, eu nem paro para pensar, só sei que, como se diz um amigo meu, fala, mais de 100 eu fiz. Muito mais, né? Muito mais. Pô, eu ia para as praias antigamente, eu não tinha estúdio assim na cidade, né? E eu fiquei uns 15 anos, todo verão indo para a praia. E fazia lá? Fazia. Não era tatuagem de renda, não? Não, era... fazia essa de renda. Você fazia ela também? Antes da renda, teve a tatuagem de verão, que era desenhada à mão livre, de canetinha. Eu pegava, tipo assim, hoje em dia eu tenho as pastas lá mais guardadas. Hoje em dia a gente tira na internet os desenhos, né? As pastas que a pessoa olhava, eu quero essa. Eu tirava o papel, punha de lado assim, limpava a pele, ia fazendo com caneta nanquim, que você põe a tinta nela, depois jogava um verniz. Ficava lá 3, 5 dias, o período que a pessoa estava lá na praia, quando se contraindo. E fazia a fixa também. No começo, eu até fazia na beira da praia, depois eu falei assim, não, quer saber da coisa? Eu vou estar aqui. Aí sempre tinha um amigo meu que ia comigo, me ajudava nas de renda, que era bom, essa de renda, as de verão, logo depois que veio a renda. Aí, ele quando ele ficava lá desenhando, eu sempre alugava uma kitnet, ficava nesse local e levava a pessoa lá e fazia. Eu falava, não é que não, por causa da praia, de negócio tal, que tem muito vento, poeira, aqui venta demais. Não é igualzinho. Eu também já trabalhei aqui na Rua São Paulo. Fiquei muitos anos ali também. Dos 15 até os 19, 20 anos, eu ficava ali na pracinha. Tem até uma fotinha num quadrinho meu lá em casa, que o cara tirou uma foto e me mandou. Falou, tem essa foto sua aqui. Naquela época, hoje em dia, facilidade, né? Com câmera, essas coisas, celular, é bem mais fácil. Mas aí eu fazia nesse negócio e fazia direto. E eu sempre usava uma estratégia, assim, pra gente ganhar o cliente também. Ele chegava lá, igualzinho, o cara chegou na praia hoje. Aí eu falava com a pessoa aqui, você vai ficar aqui até que dia?
Falei, vou ficar aqui até uma semana aqui. Eu falei, aqui, ó, então não faz hoje não, porque senão você vai perder sua praia, que depois você fazer, você não vai poder entrar dentro da água. Então, o cara atinava aquilo, né? Falava assim, uai, legal. O cara tá sendo honesto, né? Tinha uns lá, lá também já tinha uns outros tatuadores. Inclusive, hoje são meus amigos. Até hoje eu vou lá em Guarapari, visito eles lá, eles têm estúdio lá ainda. Mas aí eu fazia essa estratégia que dava certo. Eu sempre tinha criança, quer dizer, fazia demais. Muitos anos aqui, antes de ir aparecendo os outros tatuadores, bem dizer, era só eu, né? Aí eu fazia, bem dizer, todo dia, fazia 2, 3, 4. Teve época, eu lembro quando teve uma época que era do Big Brother, quando começou, né, isso que eu tenho 20 e poucos anos. É, 25 já, né? 25 anos. Quando começou aquelas letras japonesas, fazia fila lá no estúdio, assim, aí, como se diz, até muitas, né? Hoje em dia é menos, mas antigamente você fazia 10 tatuagens num dia daquela. Mesmo? Era bom. Hoje em dia, muitos tatuadores, né? Dividiu mais. Dividiu mais. Mas mesmo assim, graças a Deus, tem sempre trabalho para mim ainda. Não falta, não, graças a Deus. Agora me fala uma coisa aqui. Muita gente já fez alguma tatuagem, já arrependeu depois, foi procurando, não, eu queria trocar essa tatuagem. Então, escreve nome, né, de namorada e tal. Vou te contar umas histórias aí que quando faz nome, filho, essas coisas, pai, mãe, legal, de boa, mas fez nome de namorada, esposa, de 100% que faz, 100 pessoas que fazem, né, 90 tem que pagar. Mesmo? Não deu certo, entendeu? Tem uns que fazem e, graças a Deus, dá tudo certinho, mas não aconselho fazer, né? Não, assim, mas se a pessoa quer fazer o quê, né? Como se diz o outro. Então, eu li para trabalhar, mas não aconselho, não. Nome de filho, né? Mãe, pai, aí tudo bem. Mas eu estava em Ubá, fui na festa lá, eu fazia muita exposição agropecuária, Minas Gerais inteiro. Eu ficava aqui em Divinópolis durante a semana, na faixa de segunda, terça, quarta, quinta, eu viajava. Já ia para essas exposições. Eu tinha uma mala, antes de eu ter minha Kombi, aí eu levava lá no carrinho, puxando aquele peso. Muita gente fala assim, hoje aqui é casa, né? Tá ver só o som, né? Ver as pingas que bebe, né? Uhum. Mas eu ralei muito para chegar, graças a Deus. Aí eu cheguei lá, eu estava no parque de exposição, o cara falou assim, eu quero fazer, mas na minha casa. Tem como? Falei, vou ter que deslocar daqui. Tá? Não, te paga mais. Falei, então vamos. Foi lá de carro, me pegou, levei, fez na casa dele. Fiz a tatuagem nele assim, aí comecei a fazer na esposa dele. Ele entrou lá no quarto, voltou e começou a chorar. Ai, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Arrependeu. Sim, essa foi a única que eu fiz assim. Eu fiquei até... na hora, assim, praticamente? Hora, quando eu fazia tatuagem, você ia ali voltar no banheiro chorando. Por que isso aconteceu? Naquela época, quem tinha tatuagem era... Homem era considerado vagabundo, ladrão, entendeu? Maconheiro, isso era o não ganhar menos. Vamos supor, naquela época, se eu te conhecesse, Kleber, se eu fosse na sua casa, eu ia falar com você, Kleber, você não vai falar com seu pai que eu sou tatuador, deixa ele me conhecer primeiro como pessoa e depois eu falo, depois de algum tempo eu te falo. Você pode falar com ele que eu sou tatuador, mas muitos, porque falava tatuagem, mulher então, era vagabunda, piranha, o primeiro nome era piranha, depois, hoje em dia as mulheres aí, cheias de tatuagem. Entendeu? Minha esposa que tem poucas, daqui uns dias nós vamos fazer mais nela, né? Mas tem. Mas aí, né, ele se arrependeu assim, que eu fiquei assim, mas como? Por quê? Aí a mulher foi acalmando ele já pegou o negócio querendo passar, eu falei, não, calma. Aí tinha muito isso, entendeu? E hoje em dia, normal. Quem tem tatuagem, quem não tem, que é normal. Você tem que fazer uma ainda, hein? Não é normal, não. Aqui, me conta aqui. Sim. Qual que foi a tatuagem, o desenho mais estranho, o pedido mais estranho que te pegou e falou assim, eu quero que faça isso aqui. Você, não, mas isso? Local, já teve, né? Isso? Teve local, né, que eu fiz assim. Não, local é daqui a pouco. Eu quero ver. Né? Primeiro eu quero saber um desenho muito diferente, assim, estranho, entendeu? Se fosse, não, mas isso aí. Uns assim que eu lembro assim, foi um cara que tatuou uma garrafa de Coca-Cola no braço. Falou que gostava de Coca, tá? Era viciado. Fez uma Coca-Cola no braço. Eu falei, mas pra quê? Não gosta mesmo, hein? Tem uns que é assim.
Mas tem, assim, agora, desenho que eu não gosto de fazer, desenho demoníaco, assim, eu não Mas você faz. fazia. Ah, você não faz mais? Não, agora não, entendeu? Já tem uns trabalhos meus que saiu em revista e tal, que tinha uns desenhos em cima, eu falei, não quero mais essas coisas, tem que pensar só no pensamento positivo, não pode ter pensamento e fazer coisas que levam ao lado negativo da vida. E muita gente procura esse tipo de desenho, esse tipo de tatuagem? Não muito hoje, mas procurou. Mas ainda teve uma tem certa época que eu era induzido pelas bandas de rock que fazia essas coisas e tal, né? Fazia, depois que, não, por que eu fiz isso? Aí foi sendo melhor falar para a pessoa para não fazer. É igualzinho hoje, ó, eu não aconselho a pessoa a fazer algumas partes do corpo, mas se quiser fazer, eu faço, é meu trabalho. Mão, pescoço, rosto, entendeu? Você já fez muita tatuagem em rosto, já? Rosto, tem muitos aí. Aqui de Divinópolis mesmo, recentemente, fazendo tudo pescoço, fez assim, fez um cisquinho. Mas não aconselho, porque aqui, ó, eu estou olhando para você que a primeira coisa que eu estou vendo é seu rosto. Seu movimento, primeiro que eu vejo sua mão. Parece que tem uma carga negativa. Assim, não que eu discrimino quem tem, não. É meu trabalho e de cada um que, se a pessoa gostar daquilo, quer fazer, eu faço. Como eu te falei, não aconselho, que depois você vai arrepender. Eu tenho um amigo meu que tem 80% do corpo tatuado. Falou comigo, eu arrependi de ter feito na mão e no pescoço. Falei, te contei, eu te falei. Ele não fez comigo todos, não. Ele foi para o Rio de Janeiro, antes eu conversava com ele, ele não fazia nos braços, tudo assim, tal. Depois fez na mão, depois... Aí veio pescoço. Muito jogador tem hoje tatuagem no pescoço, né? O Neymar acho que tem, não tem o Neymar? Tem. Neymar, Daniel Alves, uma turma. Tudo tem, mas tá com a vida feita. Não tá nem aí ali, né? Quer queira, quer não queira, ainda tem um pouco de discriminação. Muita gente não vê com bons olhos a tatuagem, né? Não muito em relação ao que era antigamente. Antigamente, assim, 3% gostava, 97% não gostava. Hoje é o contrário, né? Entendeu? 3% não gosta e 97% gosta. Gosta, né? É. Ô Guimba, de 45 anos pra cá, a tatuagem ainda é dolorida ainda? Dói pra fazer ainda ou não? Olha, hoje em dia, assim, ó, antigamente, como eu te falei, era maquininha, na mão, quando eu fazia na mão, eu amarrava a língua, né? Ia furando. Ia furando a pele, você sentia que ia... Até, é tipo uma agulha mesmo de injeção? Tipo até um... Tem uma pressãozinha ali também, ali ou não? Mais suave. Quando era manual, parece que eu sentia até... Assim, um barulhinho assim que fazia na pele, que quando estava perto a gente escutava, da agulha furando a pele. Depois com a agulha de haste, era mais agressiva. Cortar todo jeito. Antigamente você tinha negócio, tirava, agora com a maquininha ia. Hoje em dia, como as maquininhas não são mais de bobina, são PEN, conhecido como máquina PEN, ela tem amortecedor na agulha. Aí é mais suportável a dor. Não é que não seja suportável. Tem gente que faz, esse carinho que eu fiz ontem nele lá, fechou o braço, tudo assim, ó, conversando, tal. E tranquilo. Tranquilo, mas tem gente que vai fazer... Muita gente já começou e falou, não quero mais, parou já. Durante, que eu me recordo assim, até hoje, 3, 4 pessoas que começaram a fazer. Depois eu pagou, depois eu volto e faço e acabou, sumiu. Pode ser que depois fez com outra gente. Hoje em dia tem pomada anestésica, mas se a pessoa tiver problema de coração, tiver algum problema, é arriscado. Hoje em dia está fazendo muito anestesia geral. A pessoa vai para um bloco cirúrgico, paga ele lá e faz as tatuas. Aconteceu um caso recente, pouco tempo atrás, morreu um assim. Mas ele falou porque ele estava tomando outra medicação e deu reação. E não informa as coisas também? Mas eu acho que tatuagem não deveria ter esses anestésicos. É uma coisa sempre ser... O que é a tatuagem? A palavra tatu significa marca. Eternizar daquele momento que você fez ali. E detalhe, ó, que você está fazendo tatuagem, você não pensa em mais nada, não. Você quer acabar, a pessoa... Resolver, né? Quer resolver aquilo ali, não pensa em conta, não pensa em filho, naquela... Sentindo aqui, pá... É uma adrenalina boa, entendeu? Eu tenho as minhas aqui no braço, não tenho muito visível. Cadê que você tem? Mostra o seu do braço aí. Aqui, tá vendo? Tem uma aqui, uma outra aqui no braço. Você tem quantas? Se for, eu tenho uma no pé que eu fiz... Muito tempo. Quando eu comprei minha maquininha de
Tá? Que eu fui em Belo Horizonte, busquei essa maquininha. Foi testando o pé. Testando o pé, um coraçãozinho. Eu tenho ela até hoje. Tem uma outra, eu fiz aqui também, ó. Uma marquinha aqui, tá vendo? Miudinho. Era um coraçãozinho. Que eu tinha feito essa maquininha também de motorzinho e comecei a fazer aqui. Aí ela ficou, era tinta aqui, ficou clara. Aí depois eu fui jogando tinta. Primeiro eu bati com a maquininha sem tinta. Aí deu que a casca eu arranquei e clareou. Aí depois do lado de cá eu joguei uma tinta, cor de pele, tampou. Aí tem essa marcazinha aqui. Tatuagem perde a cor ou não? Perde um pouquinho com o tempo? Hoje em dia as tintas são melhores, Kleber. Tem uma manutenção assim? Igualzinho, antigamente não tinham os cuidados antes. Hoje já tem os cuidados. Antes, a pessoa vai lá comigo marcar, eu ligo pro telefone, eu já passo os cuidados para ela fazer antes. Tipo assim, né? Se puder uma semana antes, melhor. Pele para ficar melhor, para a gente poder fazer. Tem todo um tratamento antes, né? Tem, é bom. E depois também. Antes, tatuagem não dava casca. Hoje em dia, você faz tatuagem, nem casca não dá. Recentemente, eu estava fazendo uma cobertura, o pessoal vai me procurar cobertura desses trabalhos. O pessoal antigamente não tinha noção. Vou te falar que até eu também não tinha noção do que era hoje, né? Mas, tipo assim, tinha uns que era bizarro mesmo. Os fazia de qualquer jeito. Aí, assim, se escrever, não é um caso curioso. O cara escreveu Ângela no braço. Aí no Angé, ele fez aquela curvinha e levou lá em cima. Quase encontrou assim, coisinha mina. Tinha gente que olhava esse vídeo de Angola. Nossa Senhora. Ângela Angola, né? Aí eu fiz um tribal para ele, tampou. Pronto. Mas aí, entendeu? A gente, hoje em dia, bem dizer, não dói nada, não. Mas se for contar tatuagem, tem uma, essa aqui eu fiz, ó, quando minha filha, eu mesmo que fiz. 1 ano antes da minha filha nascer. Hoje já está com 34 anos, quer dizer, já tem 35 anos. Eu mesmo fiz em mim. Essa outra do pé. Eu tenho 1, 2, tem meus filhos nas costas. 1, 2, 3, 5 tatuagens. 5 tatuagens. Poucos. Que eu sei, se a gente bobear, a gente enche o corpo, né? Aí, ó, tá vendo? O Rafael tá cheio lá. Tá cheio lá. Tá Primeira minha filha tem 21 anos. Aí, ó, tá vendo? Menina também. 21 anos, seu primeiro. Tá vendo? Hoje você tem quantos, Rafael? É muito. Um cadinho, né? E vai parar? Tô conversando com o com ela fazer uma lá. Aí. Tá vendo? Isso aí é moleza pro Guimba, né? Mas anestesia não te aconselho a fazer, não. Natural. Natural. Toda anestesia tem um risco, tem né? Tem um risco. Passa pra uma parte de processo mais cirúrgico, tudo, né? Porque Hoje, essa pomada que passa antes, ela... KTX, só pra você entender, ela nem, a Anvisa não liberou ela no nosso país. ela não é liberada, então. Quem usa aí é por baixo do O pano. local manda demais também. Não. Que é um local que é meio complicado. O local manda demais, onde às vezes não tem muito osso aqui em cima. Mas é aqui que eu te falei, se a pessoa pôr aqui que não vai doer, aguenta. Agora também, se entregar, falar que tá doendo, aí até desconcentra a gente no fazer ali. É toda hora, né? Mexendo e tal. Só um minutinho aí. Esse rapaz fez ontem, fiquei quietinho, fazendo dedo, do braço. Aqui dói. Qual que é o lugar que assim, mais dói, assim? Que incomoda um pouquinho mais? Costela. Costela? Costela. Pé dói um pouco. O pé dói, então, um pouco? Então, por causa do osso, muito né? Pele e osso, né? Pele e osso. Bate toda hora, né? Aqui na costela é a campeã. Você tem, Rafael, na costela? Aí aqui. Aqui dói. Debaixo do braço, aqui, esses lugarzinhos mais dói demais. Põe outra moça aqui em cima. Aqui também, o pessoal me fala também que ver o que ele faz. Que vai dar uma mexidinha ali, né? É uma pele que sai bastante sangue aqui, né? Por mais que hoje em dia não sai sangue, que as maquininhas não deixam, e tem umas técnicas também que durante o processo você vai fazendo, entendeu? Não dá mais aquele vermelhidão que dava antes. Guimba, já te pedi pra fazer uma tatuagem lá? Pode beber aí. Tá, eu te falar da história da tatuagem no estado. Em Guarapari, né? Que eu fiquei muito tempo indo lá em Guarapari. Aí chegou um cara, minha esposa quer fazer uma tatuagem. Falei, nós fazemos. Aí na época eu já estava na Kombi. Falei assim, não, mas lá em casa, aqui não. Por mais que quando a pessoa estava na Kombi, o pessoal queria fazer, eu fechava ela também. Fechava tudo pronto, né? Tudo, entendeu? Fazia, beleza. Ele falou, não, eu quero lá em casa. Falei, então, beleza, vamos lá. Aí cheguei lá, eu falei, onde que ela quer fazer? Isso aqui, ela tem uma cicatriz
ela usa biquíni, e toda vez que ela põe biquíni, fica com a mancha preta. Deu um furúnculo nas nádegas dela, bem pertinho. Aí ficava preto. Ela punha, por mais biquíni que ela punha, ficava negócio. Aí ela falou assim, eu quero que você faça um meio sol aqui, tampando. O marido é perto, profissionalmente, né, fazendo. Falou assim, olha, como é que pode? Se eu fazer uma tatuagem aqui por causa... Hoje em dia tem clareamento, você pode fazer. Naquela época não era mais... Aí ela fez isso aqui, solzinho de indiano, pretinho, do lado assim, ficou... A pôr um biquíni e ficou parecendo. Ela se sentiu bem. Acabou. Mas ficou aquele negócio na minha cabeça até hoje. Até hoje você lembra do sol indiano, né? Sol indiano. Mas resolveu, né? Uma solução, né? Uma coisa que incomodava, né? Isso. Isso é bacana. Igual, por exemplo, mulher que faz cesariana. Não, isso eu faço demais. Isso é direto para tampar, né? É o que mais tem, né? Quando faz uns seios, dá aquele risquinho por baixo, faz de silicone. Sim. Aí faz aquele delicadinho, tampa. Aqui na virilha, assim, tudo. Abdominoplastia, né? E eu faço demais. Tem muitas aí na cidade, fez comigo, assim. E disfarce e tampa, acabou. Tudo, tampa tudinho. Tem uns que dá até cicatriz aqui em alto relevo, no furar ali, até abaixa. Passou uma cicatriz até sumiu, abaixou. Então, resolveu as duas coisas, né? Tampou e a marca que ela estava e a cicatriz estava alta, abaixou. Algum homem já te viu fazer uma tatuagem lá, Guima? Manda meu sobrinho que é tatuador, manda pra ele. Mas já pediu ou não? Não já pediu, não, na minha área não. Mas chegou assim na cara dura? Tem um salário. Não, aí depois eu falei, não, então faz na virilha. Eu fui obrigado a fazer na virilha, cara. Lá perto, né? Profissional, né? Tu profissional, né? Tem coragem, Moreira, não? Nem eu. Não compensa, não. Não, isso é meio... Não é minha área, não, né? É. Não é minha praia, não. Mas quem sabe, né? Muito dinheiro, ninguém vendo. Mas não faço, não. Aí, ó, já deu a deixa aí, você que tá assistindo aí, ó. Não faço, não. Tudo fechadinho, lá embaixo no Costa Rangel. Tranquilo, viu? O Guimba faz qualquer tatuagem, em qualquer ponto. Aqui, me fala da Kombi, né? Teve a época da Kombi aí, né? Foi um grande movimento, chamou atenção, e essa Kombi foi muito sucesso, né? Depois você passou ela pra frente, né? Vendeu, né? Eu já tive estúdio móvel, já tive a minha Kombi, que era vermelhinha, né? Eu comprei ela em Belo Horizonte, quando começou lá no Mineirão. Foi em 90 e... quando começou, que é a feira lá no Mineirão, lá, o feirão lá. E antes eles ficavam lá, depois que eles fecharam tudo agora, né? Mas antes já ficavam lá, de fora. É igualzinho que fechou o parque, mas você viu que de domingo... Sim, fica de fora, Só que lá foi ao contrário, né? Antes e depois agora tem todo domingo lá, né? Aí eu comprei essa Kombi, vim com ela aqui, e aí eu ia na cidade, nas redondezas, fazia carnaval, muitos lugares aí, exposição agropecuária, fui muitos. Aí, teve na época que eu tinha feito a tatuagem no Rogério, que até meu cartãozinho de visita, até ele até hoje, eu tatuando ele assim, ele tinha na boca, e estava naquele programa da Record, Troca de Família, se não me engano foi o segundo episódio que teve. Eu fiz nele a convenção em São Paulo, eu cheguei lá, foi uma coisa assim, que ele... Naquela época eu tinha a Kombi, mas eu não fui na Kombi. Antes era longe, eu falei, não, vou. E lá não precisava, já tinha uns caras que chegavam lá, já pegavam o material da gente, levavam lá pro stand lá e tal. Falei, vou de ônibus mesmo. Aí fui. Eu desci do ônibus, só que eu pus o pé de ônibus, eu olhei um ônibus descendo, um cara todo tatuado. Falei, vim para a convenção internacional. Foi em 95, nessa época. Aí eu falei assim, mas cheguei aqui, já vi o cara, já é um bom prenúncio, né, da coisa, né? Aí tô lá montando meu stand, foi eu até o Carlos de Juiz de Fora, o Carlos Tatu. Aí quando ele falou, passa esse cara lá, eu falei assim, te vi hoje. Ele falou, tá, onde foi? Ele falou assim, aí já falou assim, eu já tô acostumado, toda hora que eu chegar, todo mundo, eu sou o centro das atenção, porque rosto tatuado, ele tinha metade do rosto tatuado. Isso lá em 95, né? Aí 30 anos atrás, bem dizer 30 anos. Aí, eu conversava brincando com ele, tal, e toda hora ele passava lá, né?
E eu tava com a camisa de desenho, assim, daquele Rolling Stone, que tinha o rosto tatuado, né? E ele falou, olha que legal, camisa, legal. Falei, quer pra você? Eu tirei do corpo, dei pra ele, mano. E pronto. Camisa, né? Aí ele foi, né? E ficou gostando, tal, toda hora ele apareceu lá com a camisa, tal. Já tinha outro, vestiu outra roupa lá, né? O Guima me deu. Oxe. Anquei, com certeza, tchau. Aí ele foi, né? E falou assim, quer fazer uma tatuagem em mim? E eu sabia que era o tatuador, que era o Elias de Porto Alegre, até faleceu, tinha uns 2 anos atrás, fiquei sabendo, Deus o tem. Aí o Elias, fui lá no Elias, perguntei ao Elias, o Rogério quer fazer uma tatuagem, pode fazer nele? Assim, né, na educação, ele, não, pode fazer. Porque já, naquela época era... e tem um detalhe, naquela época os tatuadores grandão aqui comandavam as coisas. Se tinha um lugar no bar, você ia lá e montava um estúdio, você ia lá e mandava tirar o cara. Mas você tinha uma... Mas depois mudou tudo, né? A máfia. A máfia, mas mudou tudo o conceito depois. Por quê? Os caras, nós tatuadores mais antigos, nós que abrimos as portas para o pessoal de hoje estar aí. Quer dizer, nós quebrou as pedrinhas para pôr na calçada para os caras pisar. Muitos começam aí, eu já fui centro de atenção aí desse caso assim. Falava que eu estava cego, que eu não estava fazendo, sabe porque eu estava usando óculos para trabalhar. Todo mundo chega a uma certa época tem que usar óculos, não vai ter. Né? Para tirar você do foco. Tirar do foco, falava que eu não estava trabalhando, uns falavam que eu tinha morrido. Aí a gente, mas você não morreu não? Eu falei, não, vai só nada. Daqui a ser mesmo, né? Entendeu? Aí o Rogério falou assim, não, pode fazer. Aí eu fiz nele. E depois de uns 2, 3 meses depois, aí quando eu estava fazendo lá no estúdio, lá no stand, televisão em cima, filmando, saía até na revista. No estúdio tem até as revistas antigas lá que tem eu tatuando ele. Aí o pessoal da Record me ligou, que eu tinha meu cartãozinho, deixava lá, a gente colocava assim, o pessoal passa e pega. Aí eu vi você tatuando dele lá, tal. Aí, passei, não foi eu que fiz a tatuagem de tudo. Tem o Rogério, o Elias, que fez as tatuas dele. Aí passei o número eu tinha esse número dele lá, que eu tinha pegado, passei o pessoal da Record, a pessoa entrou em contato com ele. Aí o pessoal viu e viu eu fazendo tatuagem, que, você que fez nele e tal. Aí deu que mal ibope. Deu boba Rafa, Aí depois de um certo, eu fiquei com a Kombi 5, 6 anos. Depois eu troquei a Kombi de um furgão, que era do André, do New Look Tattoo de Belo Horizonte. E também fiquei rodando um pouco com ela, só que depois a tatuagem, eles não estavam querendo trabalhar mais na praia, fazendo, nem estúdio móvel. Nada, a vigilância sanitária já começou a pegar no pé. Falei, quer saber da cor, vou ficar por aqui mesmo. Aí ficou uns tempos parado lá em casa. Ele me comprou, eu vendi ela para o mesmo cara que me comprou lá em Belo Horizonte, e ele vendeu para o Travasquim, inclusive ela está aqui até hoje, em Divinópolis, que é onde que é o Jaburu Lanches, da Kombi lá, aquele furgão era meu. Aquele ele é legal, porque ele é alto, na Kombi eu ficava... Tem que ficar mais baixo, né? Mas no furgão ficava a gente em pé, né? Mas é época boa, eu não me arrependo não dessas coisas não, e de ter, assim, arrependo de ter vendido, que eu podia estar aí com elas, né? Mas... vai mudando, né? O tempo passa, não adianta, né? Tem as prioridades também, vai mudando, a necessidade também, dependendo do momento, né? Tudo faz parte. Isso. Mas foi uma época boa. Rodava aí para tudo quanto é lado, dormia dentro dela, na Kombi, furgão, tudo. Era uma época boa. Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2. Grande já, né? Um tá com 34 anos e o outro 21. 21. 34, ele fez 22, quer dizer. Mexe com tatuagem também? Não, ele tem uma tatuagem. Mas fazer ele não faz, não? Não, mas eu vou ensinar ele ainda. Mas ele tem vontade de aprender? Tem vontade de desenhar, mas só que tem umas coisas na cabeça dele que tem que pegar primeiro para depois a responsabilidade de uma, assim, né? Para fazer uma tatuagem tem que ter responsabilidade. E ele é meio desleixado, mas ele vai melhorar. Vai ajustar, né? Vai ajustar. Conversando e vai ajustando, né? Igual só pra você ter ideia, quando ele era menor, ele queria fazer tatuagem, eu falei assim, filho, não faz não, porque você vai crescer, tá pequeno, você vai crescer, vai sair fora um pouco, pode ir para um lado, para o outro. E isso acontece? Acontece, dependendo se a pessoa te fazer com 13, 14 anos, vai lá na frente, 18, 19, você fez aqui, ela vai estar aqui, vai estar aqui. Vai esticar um pouco. Vai esticar um pouco.
Aí ele esperou até 18 anos, fez 18 para 19, aí eu enchi os 2 braços dele já. A pessoa que está ali um pouco acima do peso ali, né? Vai fazer uma tatuagem, então aí tá pensando também, vai dar uma mudada também, depois se dar emagrecer também, essa tatuagem ou não? Olha, ela muda mais se a pessoa fizer magra e engordar, ela estica. Aí ela vai esticar. O contrário, não? O contrário, ela pode até ficar melhor. Entendi. Agora se cortar, aí atrapalha ela, né? Aí já foi, né? Já foi. Aí depois tem que jogar outro por cima, tampando aquilo com o outro, alguma coisa assim. O Guimba, tatuador, lá no Costa Rangel, ali na galeria ali. Qual que é tem um número lá ou não? Tem, no Mix Shop, né? Avenida Antônio de Moraes, 545, loja 5. Pode falar meu telefone? Pode, tá doido. Telefone, Instagram. Tá. Eu tenho o Instagram, @tatuguimba, TATTOOGUIMBA. E meu telefone é o 379-9987-4142 ou 3214-4009. Hoje atende só lá ou atende em domicílio se precisar também? Não, mais lá. Mais lá, né? Lá, agora é só lá. Um ambiente já apropriado, né? Tudo dentro das normas. Da vigilância sanitária, tudo beleza. Porque hoje isso mudou muito também, né, Guimba? Antes, igual você falou assim, atendia ali, aqui, né? Hoje, e é bom para todo mundo, né? Para você, né, que é o profissional, isso. E para quem, né, vai passar pelo serviço ali, com né? Com certeza. Tá aí, Tatu Guimba, hoje aqui no Pode Ser. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar todas as edições. Rafael falou que hoje vai fazer uma tatuagem lá. Lá no Guimba. Eu sei que você está assustando aí, ué. Ué, o que está assustando? Você viu? Já assustou, ué. Lá no Costa Rangel, lá embaixo, no Guimba lá. Pronto, né? Para não ter nenhuma dúvida, né? Agora, se quiser fazer lá também. Vai te dar. Gostou dessa carinha? Vou te dar, então. Fica tranquilo, Gui, faz parte, isso é normal. Mas era novo na época ali. Mas não esqueceu, tá vendo? Né? Ficou marcado. Não, vem cá que eu vou te dar. Ô Guimba, satisfação receber aqui você hoje no Pode Ser. 45 anos, gente. 45 anos de profissão. Não é para qualquer um, não. E fica até o recado aí para você que deseja fazer uma tatuagem. O Guimba falou aqui, tem muito tatuador. A gente tá aqui para desmerecer ninguém. Todo mundo tem sua formação, sua capacitação. Mas aqui tem um cara que vivenciou tudo de tatuagem. Né? Já passou alguns apertos, porque todo mundo passa, isso é normal. Passa alguns apertos. Então, na hora que for escolher, pensa bem, analisa bem, né? Procura realmente um profissional de fato, um profissional que todo mundo conhece, que tem nome na cidade, na região. Né? Porque na hora que você fala Tatu Guimba, tem que ser pode falar qualquer um aí. Quem tem uma tatuagem vai lembrar na hora. Então, é referência. E isso, gente, isso faz toda a diferença. Lá deve ter uma cartela grande de modelo de tatuagem. Né? Imagina quantos, né? Internet, tem muitos hoje em dia. Você tira tudo da internet também. Se a pessoa quiser pesquisar, chega lá, quero isso aqui. Faz uma montagem, desenho na hora, tudo. E pronto. Manda ver. Guimba, obrigado, viu? Obrigado. Te agradecer pela presença aqui, viu, irmão? Obrigadão aí. Guimba é nosso jogador, viu? Artilheiro também, faz gol, atacante lá do meu time, hein? Bate um bolão, Rafael. Valeu, viu, Guimba? Obrigado, viu? Sucesso aí, viu? Gente, fica por aqui mais uma edição do Pode Ser. Muito obrigado a você, a sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro. E também acompanhar lá o nosso Instagram, hein? Lá a gente posta lá os melhores cortes do programa. Então acompanhe lá no nosso Instagram, Pode Ser 037. Eu sou o Kleber Correia e esse foi o Pode Ser de hoje, na direção do estúdio Aperte o Rec, hoje recebendo o Tatu Guimba. Obrigado aí pela companhia e obrigado a você. Valeu! Na semana que vem tem mais. E você pode ser o próximo entrevistado aqui. Tchau, tchau. Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o Rec. Apoio X5 Educação.